que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha só que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Eu não me perdi não, igreja. É para os irmãos meditar mesmo isso. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Podeis assentar, igreja. Esse salmo falou muito ao meu coração. Acho que já faz bem um mês que eu comecei a meditar. E eu meditei tanto nele que eu gravei no coração. Mas antes de eu comentar alguma coisa sobre os salmos, eu quero que o irmão escute esse louvor. É só um trechinho desse louvor. Eu mandei a menina pôr ali. Escute esse louvor, só um trechinho dele. Pode colocar? Dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu. Guarde no coração também, guarde no coração também. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. E você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Glória a Deus. Glória. Você ouviu, igreja? Quando a gente entra por essas portas, a gente tem que dobrar os joelhos e o coração também. Eu ouvi uma mensagem uma vez que o pastor pregou aqui. Eu tenho por costume, sempre quando eu oro, a primeira oração, quando eu chego na igreja,
eu falo assim para o Senhor: toma o teu lugar aqui. O Senhor está aqui, mas quando eu quero que Ele esteja para falar comigo. Nós ouvimos uma peça que foi passada aqui, com os jovens. E é daquela maneira mesmo, igreja, que o Senhor age. Lembra da peça do vaso? Que o Senhor tinha uma pessoa de branco simbolizando o Espírito Santo que ficava em derredor, e o Senhor fica em derredor do que são os seus e que tem compromisso com a sua palavra. Aqui nós vemos a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você já viu que muitas vezes, quantas vezes alguém nos tira do foco no dia da igreja? Não vai não, você está com dor de cabeça. Não vai não, você está cansado, andou o dia todo. Deixa para ir na sexta. Quando chega na sexta, aparece outro lá falando outra coisa. E qual é o conselho que nós estamos tomando para nós? E quando só vem no domingo, muitas vezes, irmão, a família, o pai e a mãe exigem tanto do filho, ele não perde a escola nem um dia. Você já viu que é uma semana para as crianças estudar? Outro dia eu estava me queixando com um pastor, que aqui é só 3 cultos. Quando acaba o culto no domingo, eu vou para casa e fico triste. Acabou o culto, Senhor. Eu vejo o povo indo para o culto, 6 horas da tarde, todo mundo saindo, e eu estou dentro de casa, e eu queria estar no culto. E muitas vezes, irmão, aqui é só 3 cultos, e é raro o povo vir. É mais no domingo. Viu o interesse do povo como é que está? E eu meditei tanto essa palavra, eu chorei. Senhor, o teu povo está assim, meu Deus. Olha, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, porque aparece todo dia uma visita que chega na tua casa, é alguém no trabalho, é alguém no caminho. Eu ouvi um testemunho aqui que eu fiquei maravilhada, já faz um tempinho. Acho que foi no culto das irmãs que teve aqui. A irmã levantou e falou que esse testemunho eu achei muito interessante, porque uma vez acabou o culto aqui, estava lá na porta, aí eu ouvi alguém perguntar assim: você trouxe as balas? Eu não sabia dessa história das balas, que era divina, maravilhosa. Eu nem posso comer por causa do diabetes, mas é maravilhosa essa bala, se eu pegar 10, eu como as 10. E alguém perguntou para ela falou assim: eu ia trazendo as balas, mas eu esqueci no ônibus. Eu esqueci. Irmão, quando o crente anda com o coração inteiro diante de Deus, ele cuida. Você ouviu falar no domingo que Deus conhece, Deus sabe o teu endereço, Deus conhece a tua vida, o teu levantar, o teu deitar, o teu assentar, Ele conhece. Quantas vezes nós falamos com a boca, mas o coração... Tem um versículo na Bíblia que diz assim: este povo me honra com os lábios. Ele se aproxima de mim, eles vêm para o culto, honra com os lábios, mas o coração está longe. Então é por isso, igreja, que quando a gente vem para um culto como esse, muitas vezes a gente vem desanimado, ou um dia está doente, ou está fraquinho, mas quando a gente vem, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. A gente tem que interceder por aquele que vai trazer a palavra. Paulo, tem um versículo que fala, que Paulo diz assim: oreis por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra com confiança. Aleluia! E quando a gente pede, irmão, Ele não despede ninguém vazio. É que muitas vezes a gente vem até se arrastando com preguiça. Eu estou muito cansada. Será que vai ter muita gente? É 2 ou 3, não tem ninguém, não importa. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Oh, glória!
Então que nós possamos ter compromisso, porque esse salmo, eu achei interessante, quando diz assim, e este homem não se detém no caminho dos pecadores. Aí o Senhor me levou um testemunho muito antigo, bem longe mesmo, do meu esposo. Ele estava desempregado, os meninos tudo pequeno. E nesse dia ele só tinha 10 reais. E ele foi lá na cidade, na Praça da Sé. Olha o perigo de se deter, de parar no caminho dos pecadores. Só quem se lasca é aquele que parou. Se você tiver uma mocidade, ou qualquer um de nós, estiver no meio um monte de bandido lá, que eles roubam, que faz maldade, e você estiver no meio e a polícia chegou, só quem vai dar conta é quem não tem nada a ver, mas até você provar que você não fez nada, que você não é da gangue, você vai pagar caro. E meu esposo foi lá, na cidade, na Praça da Sé. Eu não sei se ainda tem esse costume por lá, porque nunca mais eu fui para esse lado, mas a gente sempre ia muito por lá. E tinha aqueles homens que colocam uma banquinha assim, com 3 copinhos, uma pedrinha no meio e fica. Ele ficou olhando, só que eles têm um mocozinho lá, que eles são amigos em 3, 4 lá, então falam, vamos ganhar. Ah não, aquele ganha, mas é amigo, devolve o dinheiro. E era 10 reais a pedrinha rolando no negócio. Ele só tinha 10. Isso deu uma confusão, irmã, nem imagina. E ele ficou olhando, ele falou assim, eu vou ganhar 10, aí isso é fácil. Ele ficou olhando a pedrinha e ficou olhando, ele marcou bem o copo. Olha como o inimigo engana. E ele tinha certeza que aquele copo era o da pedrinha. Mas enquanto ele fez isso, para catar o dinheiro, alguém fez assim e tirou o copinho da pedrinha. Interessante, igreja, que o homem pegou primeiro o dinheiro da mão dele, para depois falar, não é esse? E esse povo usava disso aí pegava um aqui na esquina, saía daquela esquina e ia pegar outro lá na outra esquina. Você vê o problema de parar no caminho de pecador? Se não tiver cheio do Espírito Santo e for para fazer o que Deus manda, sai fora. Porque o mundo engana de verdade. Satanás está enganando, ele domina tudo. Ele falou para Jesus, se me adorares, tudo isso te darei. E como a gente se engana, hein? Como tem tanta gente se enganando com isso? Ele só não voltou a pé, porque era no tempo do passe. E ele tinha o passe para pagar o ônibus, senão ele tinha vindo a pé para casa. E quando chegou foi sem dinheiro. O negócio ficou feio para o lado dele. Era o único 10 reais. Então, irmão, olha o perigo. Aí diz também aqui, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje o que eu mais vejo é isso, no meio do povo. Pode ver em fabriquinha, quando alguém trabalha. Na hora do almoço está lá, tudo com o celular na mão, dando risada, contando piada, é a maior graça. E o crente está no meio dando risada também. Vai dizer que não. Aí eu não estou falando piada, mas você está dando risada da piada que estão mangando da gente, quando nem foi pregado domingo aqui. Então, igreja, se a gente não vigiar, porque com Deus a gente não engana Ele. Eu posso enganar o pastor, eu posso enganar um irmão, andar vestidinha com nenhuma crente de Bíblia na mão, mas e o coração? E Jesus está vindo aí, nós vamos ter que dar conta para Ele. Aí a gente fala assim, eu quero ir. Ir para onde? Para o céu da boca da onça? Porque lá só entra lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aquele que tem compromisso com a sua palavra. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E diz aqui, porque todo homem que faz isso, 3 verbos.
3 verbos tem aqui, nesse versículo. O homem que não anda, o homem que não para. Nós estamos numa caminhada, nós não podemos prestar atenção ao lado. Olha o alvo! Aí muitas vezes nós ficamos olhando. Se eu vim para a igreja, para mim olhar quem adora, quem não adora, eu vou sair daqui. O que eu fui fazer na igreja? Está perdendo tempo. Nós temos que vir aqui, Senhor, eu vou te adorar. Já sai com espírito de adoração, porque o Senhor conhece. Eu estava meditando naquela mulher, que uma vez o pastor falou aqui. Ela estava lá catando os gravetinhos, para comer o resto da farinha e o resto da botija de azeite. E quando ele encontrou aquele homem, olha irmão, Deus conhece a palavra, Deus conhece, foi lido aqui agora. E Elias falou para ela assim, faz um pedaço de bolo, pediu água. Interessante, irmã, que o Senhor pede para nós aquilo que a gente acha que não tem. Pode ver que quem não gosta de pregar, o Senhor chega em você, vai pregar. Vai testemunhar, eu não quero, vai, é isso aí que eu quero. Pode ver que tem gente que briga porque eu quero cantar, eu quero fazer, eu quero. Eu até vou parar agora isso que eu estava falando e dizer uma coisa. Aquela menina que eu tenho que está em casa, ela não gosta de cantar a igreja. Ela tem pavor de cantar. Está aí quem não me deixa mentir, a Biana. E no primeiro dia que o pastor chamou ela aqui, ela falou, mãe, eu senti um fogo nos pés. Aí eu falei assim para o Flávio, não deixa esse fogo apagar, não. Aleluia! E o Flávio chamou ela domingo. Ela ficou tão desconcertada, igreja. Aquilo não é porque não sabe fazer. Ela ficou tão desconcertada quando ela veio cantar. Primeiro, antes dela sair para cantar, eu falei para ela assim, deixa o coração dentro do peito, senão ele vai sair pela boca. Porque ela estava, deu aquela ansiedade. É que nem muitos pregadores quando vêm aqui falam assim, ô irmão, dá uma tremedeira. Dá mesmo, anda sem compromisso com Deus, que você vai chegar aqui, você vai abrir a Bíblia, vai ler versículo, você não sabe nem o que está falando. Porque com o Senhor, irmão, antes da gente falar, o Senhor pega nós no canto. É por isso que Ele manda, entra no teu quarto, fecha a porta e fala direito. Porque orar bonito, eu posso pegar o microfone e orar bonito. Bem eloquente, olha que oração linda, mas da boca para fora. Não surte efeito. Mas aquela oração que quando você entra no teu quarto, aleluia! E você não consegue nem falar, porque você acha que não é nada. Porque diz a palavra, sem mim, nada podeis fazer. Então é tremendo, igreja. E eu fiquei com a dó dela, quando ela veio aqui na frente. Ela estava tão assim, que ela não saudou a igreja. Eu falei, Fernanda, Biana. Eu falei assim, Fernanda, onde é que você estava? Você esqueceu de saudar os irmãos. Ela falou assim, mãe, eu pensei que eu não ia nem conseguir cantar. Igreja, o Senhor conhece a gente tão bem, eu quero falar isso. Que era mais ou menos um terceiro domingo, quando eu estava congregando aqui, que eu entrei. Acho que era o terceiro domingo que eu estava participando do culto aqui. Eu sentei na cadeira, olha como que a gente pensa uma coisa, mas a Bíblia fala assim, o cristão não vive de vista, ele vive por fé. E eu sentei ali, o Senhor me quebrou as pernas nesse dia, você vai saber agora. E eu sentei ali, na terceira cadeira, onde que a Fabiana está com os meninos. E aqui as irmãs têm um costume de abraçar, aqueles abraços gostosos que a gente vai para casa. A gente se sente no colo de Deus. É uma coisa diferente, é de verdade. Aleluia! É diferente. E eu sentei ali perto da Fernanda. Eu falei assim, Fernanda, aquela menina, sabe aquela menina? Ela não gosta da gente não sei, ela não gosta de mim, ela nunca me abraçou. O Senhor conhece, Ele vê, igreja. Eu falei para ela no começo do culto, não tinha começado ainda.
É por isso que eu amo esse Deus, porque Ele fala mesmo. Muitas vezes dói, a gente parece que fica com vergonha. Porque quando a gente peca, viu o que aconteceu com Adão quando ele pecou? Que Deus apareceu lá para ir falar com ele. Ele tinha pecado, ficou com vergonha, escondeu. E a gente, quando peca, a gente fica querendo meio esconder ali. E eu falei para ela antes de começar o culto. Não sei, aquela menina parece que não gosta da gente. Ela não gosta de mim, ela nunca me abraçou. E Deus, olhando lá, e já tinha escutado a conversa, falou, pera aí que eu vou te catar. Pois quando terminou o culto, igreja, eu sempre saía por aqui. E nesse dia eu saí por esse corredor, estava ali quase no final conversando com a Fernanda. Tinha umas pessoas, não sei quem estava conversando com a gente, porque os irmãos fazem uma festa com a gente, que a gente fica, Senhor, eu nunca andei por aí, nunca teve isso. E aqui é diferente. Aqui a gente tem liberdade, irmão, de sorrir, olhar um no outro, abraçar com vontade. É por isso que vamos andar em verdade diante dele. Quando o Senhor repreender, ele diz assim, eu castigo e repreendo aquele que eu amo. Isso é maravilhoso, igreja. Aí quem vem correndo do púlpito no corredor para me catar? Essa benção aí. Ela falou, deixa eu abraçar essa mulher, porque eu nunca abracei ela. Oh, glória! Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Aleluia! Glória! Aí, eu fiquei tão suspensa com isso, que eu não senti os pés no chão. Eu falei, não, depois desse abraço, quem vai te abraçar sou eu. E eu dei outro abraço nela, porque o Senhor quebrou minhas pernas, pá! O crente não anda por vista, você veio aqui para ver o quê? Você veio aqui para adorar, fazer somar. Então isso é maravilhoso. E o cristão, quando anda na presença do Senhor em verdade, mesmo que ele vacila, mas o Senhor cata e sustenta. Lembra de Pedro? Pedro, quando ele começou a afundar, e foi o único que saiu do barco. Porque ele falou, Senhor, se é tu mesmo, porque muitas vezes a gente quer fazer prova do Senhor. Mas a gente não pode fazer prova errada. Ó Senhor, estou trabalhando, hein? Eu não falto na igreja, hein, Senhor? Ó Senhor, estou vindo aqui, então me abençoa. Deus não faz barganha com ninguém. Ele olha o coração. E um coração sincero, ele não despreza. Ele te pega lá na porta. Ele fala. Eu lembro de uma vez, eu estava passando uma prova. Eu ainda estou um pouco na prova, mas já está menos. Eu estava numa prova, numa angústia. E eu cheguei numa quarta-feira aqui, eu estava acabada a igreja. Acabada por causa dessa prova. Foi grande para mim, terrível. E nesse dia Deus usou a irmã cantando aqui. O que vem para tentar ferir o valente de Deus. Oh, irmão, é porque eu saí de casa, eu falei, Senhor, eu não queria nem ir. Senhor, eu não vou não. Eu não sei, Senhor, porque está acontecendo isso. Mas o Senhor já estava me esperando. O Senhor consola. Ele anima. Ele fortalece. Não importa como eu entro aqui, o que está passando, Ele está vendo. Está acontecendo com tanta gente, irmão. E a pessoa não sabe nem para quem clamar. E a gente tem um Deus que já está esperando nós na porta, basta nós pedir. Tem um hino da Guilmar Vitor que diz assim, é por isso, irmão, quando eu entrar por essas portas, não venha para pedir. Crente não vem para o culto para pedir, ele vem para adorar e agradecer. Só. Quando eu ponho isso na minha mente, eu não vou chegar aqui, Senhor, Senhor. Não. Ele te deu um fôlego de vida, você trabalhou o dia todo, você comeu o que você queria. Porque muitas vezes nós não temos nem dinheiro para comprar, mas alguém chega na tua porta, eu trouxe para você. Justamente aquilo que eu queria, Ele traz. Ele manda, Ele envia. Então é maravilhoso, irmãos, quando nós andamos em sinceridade diante dEle. Porque a palavra diz assim, que essa pessoa
tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita. Quem está fazendo isso? Não me responda. Porque o Espírito Santo está aqui perguntando, quem faz isso? Porque ele sabe. É com nem a mulher que eu não terminei de falar. Quando aquele homem pediu a água, ela foi buscar a água. Ah, é água, vou lá buscar. Só que ele falou assim, me traz um bolo para mim. Ai, como Deus é lindo, igreja. Como Ele conhece, e Ele prova, Ele quer ver se é verdade mesmo. Aquela mulher, ele falou assim, mas Senhor, eu estou catando apenas 2 gravetos aqui, para mim fazer um bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Ele falou, não, faz, mas faz primeiro para mim. Será que sempre nós damos o primeiro para o Senhor? Será que nós fazemos isso? Não, é tão pouco. Eu não vou dar não, se eu der faz falta para mim. E quem disse? Quem viu aquela mulher quando entrou? Que pregou a massa e fez o primeiro bolo para aquele homem. Deus, igreja. Ele vê. Não preciso falar, não, eu fiz isso, eu estou fazendo assim, ninguém reconhece, ninguém vê. Mas Deus está vendo. A recompensa vem dEle. Não adianta eu querer fazer, eu vou fazer. Não, eu faço, só eu faço. A gente não faz não, se não for Deus na nossa vida. Então, igreja, como é bom a gente contentar-se por essa porta, a gente orar por aquele que vai pregar. Vocês nem sabiam que era eu. Porque hoje em dia o negócio está tão estreito, tão difícil, que se falar assim, amanhã aqui quem vai pregar é fulano de tal. Fica meia dúzia em casa porque é o fulano de tal que vai pregar. Pode crer que é assim, igreja. Eu não estou falando que aqui tem isso, não sei. O Senhor sabe. Mas como era bom, como seria bom se todos fossem para casa sem eu vou. Uma vez eu entrei aqui e eu orei, Deus, eu preciso te ouvir. Hoje eu quero te ouvir, Senhor, fala comigo. E naquele dia eu apanhei mais que nunca. Foi até uma pregação que o pastor trouxe aqui, falou assim, não é para você só comer. Só está aqui para se alimentar. Você tem que falar também. Eu falei, Senhor. Irmãos, eu gelei quando o evangelista Fernando falou que eu ia pregar. Eu gelei. Eu passei mal. Estava a Fernanda. Por que essa coisinha está hoje aqui? Ela falou, não, vou ver a senhora pregar. Por isso que ela está aqui. E eu congelei, igreja. Eu estava sentada no sofá. E ela, eu falei, Jesus, eu olhei no celular, Fernando, ai Senhor, mas eu congelei porque eu já sabia. Porque de manhã, quando a Fabiana chegou lá em casa, eu falei assim, Fabiana, eu não sei, eu tive um pressentimento assim na minha cabeça, parecia que eu recebi um convite para pregar lá na igreja que eu congreguei. Aí eu falei, Biana, eu vou na oração um dia lá, você tem coragem de ir comigo? Não sei, para mim, alguém me chamava para falar uma palavra, não sei. Eu falei para ela de manhã tomando café, olha como é que Deus conhece. Aí, quando o irmão Fernando mandou aquela mensagem, eu vou tirar meus zap, ninguém vai mais me achar. Quando eu recebi aquela mensagem, irmão, passei tão mal que me sumiu as coisas da minha cabeça, da minha mente, me deu dor de barriga, eu passei mal, eu não queria responder. Eu falei, eu não vou não. A Fabiana olhou na minha cara e falou assim, eis que eu te digo. Porque ela ouviu eu falando de manhã que Deus tinha falado comigo, irmão, Deus fala. Nós servimos um Deus que fala. E é tão gostoso quando a gente vem com um compromisso. Senhor, fala comigo. Ele não despede ninguém vazio quando você quer. E foi maravilhoso. Eu fiquei tão ruim que eu não queria dar mensagem. Eu falei, Fernanda, dá você.
Falar para ele que eu só vou dar um testemunho lá, eu não vou pregar, e eu não sei pregar, porque eu não sei mesmo. Aí demorei para dar a mensagem. Ela até que escreveu um pouquinho lá. Irmão, mas eu só chorei. Senhor, eu não quero não, Jesus, pelo amor de Deus, Senhor, eu não quero não, Senhor, eu não sei falar. Irmão, porque é tão ruim quando você vem, sabe, você vem naquele compromisso, Senhor, o que eu vou falar com o teu povo? Senhor, como é que eu vou falar? Senhor, eu não sei, Senhor. Mas o Senhor conhece a necessidade, Ele sabe de cada um. E quando Ele fala que aperta, é porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que a gente aprenda. A gente exige tanto, o nosso filho está na escola. Vai passar de ano? Você tem que passar. Eu vi lá. A Tati postou um negócio dos filhos dela, todo elogiando. Eu falei, glória a Deus. É isso mesmo, Deus quer fazer com a gente. Olha, glória! O Senhor se alegra, irmão, quando a gente se dispõe. Pensa que eu não tive medo? Quantas vezes eu falei, Senhor, eu podia ficar doente, Senhor. Não, eu não vou, Senhor. A gente fica nessa teimosuria com o Senhor. Porque a gente tem pavor, irmão. Porque não adianta eu vir aqui falar e alguém me olhar. Porque nós temos uma nuvem de testemunha assim, ó. Para ver o que eu falo, o que eu estou fazendo. Olha os passos dela, olha lá o que está fazendo, olha lá. Agora está pregando para os outros e sair. Paulo diz que nós somos uma carta lida, não precisa nem falar. É o jeito de andar, você já sabe. Isso é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Mas se andar com Ele, ter um prazer na lei do Senhor, porque essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ó, o ribeiro, temas. Aleluia! As suas folhas não murcharão, e tudo quanto fizer, igreja, tudo quanto fizer, tudo quanto você põe a mão e fizer, prosperará. Que coisa maravilhosa. A diferença do ímpio e do justo, aquele que quer servir a Deus, aquele que ama o Senhor de verdade. E a Bíblia ainda diz, não são assim os ímpios. Eles não querem. São como a moinha que o vento espalha. Já pensou? Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque muitos vêm, fica por ali e vai embora. Não quer andar de concerto com o Senhor. Não quer aprender de verdade. Não quer pôr em prática a palavra. Não é somente ouvir, é guardar. Viu o hino que nós cantamos, que foi tocado? Quando você chegar na presença do Senhor, dobre os joelhos, mas dobre o coração. Quanta gente com coração amargurado. Não gosto daquele, não vou com a cara daquele, se aquele pregar, não prega nada. Ih, não está com nada. Porque você não quer nada também. Porque quando eu quero, pode ser alguém que não sabe falar. Mas um versículo que ele leu, eita Deus! Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Ele é digno de toda honra e glória. Ele não despede ninguém vazio. Então, igreja, quando eu estava falando do louvor, eu gosto muito desse louvor da Guiomar. Nem sempre Deus vem para dar, mas vem para receber. Nem sempre Deus vem para dar, irmão. Deus pede algo a você. Aí a gente fica só pedindo. E Deus até dá. Eu sempre costumo falar assim, muitas vezes a gente pede um carro para o Senhor. E aquele crente vai para o inferno com o carro, mas não vem para a casa de Deus. Então, igreja,
lugar de vir para o culto não é para pedir, é para adorar. Deus te deu um dia de vitória, um dia maravilhoso. Te trouxe aqui, você está com fôlego de vida. Não importa quem quer e quem não queira. Porque tem sempre aqueles que não querem. Então, que nós possamos nos dobrar diante do Senhor. Porque Ele está. A palavra diz, onde estiver 2 ou 3, estou lá, ó, no meio deles. Então, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Então, irmãos, para a gente falar tem que ter um preparo. Para a gente vir aqui falar alguma coisa tem que ter um preparo. Se eu não me preparar, sai um hino. Você pode ver quando o pastor pega alguém de surpresa. Ai meu Deus, por quê? A Tati canta um hino aqui e fala assim que ele não quer religiosidade. Deus quer intimidade. E o crente que tem intimidade, ele pode não ter dobrado o joelho na casa dele, mas ele anda constantemente com o Senhor do lado. Então, quando ele abrir a boca, pode ser num louvor, num corinho. Deus vai usar a boca dele, porque esse aí, ó, anda comigo. Então, que possamos nós ser obedientes à palavra do Senhor. E quando vir essa palavra de doer, fala mesmo, Jesus, eu preciso dela. Uma vez eu escutei um irmão falando que quando a gente vir para a igreja, traga pá. Não traga enxada, não. Parece engraçado, mas eu achei interessante. Porque como é que trabalha com a pá? É aqueles crentes que olham para o outro, essa palavra é para ele, Jesus. Para ele, Jesus, é para ele. Traga a sua enxadinha para a igreja. É para mim, Jesus. É para mim, Jesus, é para mim. Aleluia! Glória! Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então eu acho maravilhoso, irmãos, quando a gente se dispõe a buscar, em conhecer e prosseguir conhecendo. É maravilhoso. Então que Deus possa abençoar a cada um. Eu amo cada um de vocês. Amo. E eu não sei porque o Senhor me trouxe para cá. Mas é uma coisa tão diferente que parece que eu aceitei Jesus agora. Eu sou nova convertida. E eu sou tanto tempo de crente de assembleia, irmão, aquele negócio. Sabe aquele negócio? Sabe aquele costume? E o nosso Deus é diferente. Ele quer nós na liberdade, cantando, adorando com alegria. E não olhando por vista, mas tendo fé. Cada dia, andando em novidade de vida com Ele, para a glória do nome dEle. Eu já pedi para a irmã Tati, porque eu falei assim para a Fernanda, vou pedir para ela cantar esse hino. E quarta-feira, eu fiquei tão emocionado. Irmão, a gente escreve, e nem lê o que escreveu. Porque Deus sabe o que Ele quer, não é que a gente faz, né? Deus é assim com a gente. E eu fiquei impressionada com o louvor de quarta-feira. Fiquei tão impressionada com aquele louvor que eu tive que correr aqui e pedir a cópia para ela. Nessa oração, envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar. Vai doer, espera aí, vai doer. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. Mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Olha, igreja. E quantos buscam o Senhor só por causa disso, por causa de dinheiro, por causa daquilo? O Senhor supre. Ele deixa a gente chegar até ali, que não está aguentando. E Ele tome na hora, do nada aparece. Nós tivemos um Deus que é rico, dono da prata e do ouro. E a gente fala, não Senhor, eu creio, não creia não. Aí essa parte que falei que vai doer. Lamento por viver indiferente. Quem está lamentando? Porque quando eu penso isso, dá vontade de chorar, igreja. Lamento, Senhor,
por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Quantas vezes eu ouço a irmã, irmãos, eu ainda estou meio perdida aqui, porque eu sempre cantei hino de harpa. E os hinos aqui é tão diferente, que eu fico lendo a letra, mas eu não pego nem a letra e não pego nem a canção. E eu vejo a irmã, adore, fale. O irmão precisa isso, não, no meu coração eu já tinha que entrar por essas portas adorando. É por isso que eu me encantei com esse louvor. Porque a gente só sabe reclamar, Senhor, eu queria comer, não tenho dinheiro. Ah, Senhor, eu não tenho um carro bom. Ah, Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar gasolina. Ah, Senhor, a gente só vive num lamento, mas no material. E a gente devia estar lamentando pelo espiritual. Senhor, eu quero ser bênção. Eu quero, Senhor, ser um instrumento bem afinado nas tuas mãos, para que o mundo veja a tua glória em mim. E eu fiquei chocada com isso aí. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Mais uma vez o Senhor falando do coração, igreja. Porque aqui, no nosso coração, é onde a gente guarda a mágoa. A gente guarda um rancor. A gente guarda aquele negocinho que ficou mal falado. A gente guarda aquilo que nos aborrece e não tira, sempre está lembrando. Já pensou se o Senhor lembrasse desde quando eu caí lá? Ele fala, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Joguei fora no mar do esquecimento. É por isso que pela misericórdia dele nós vamos ser salvos. Não é porque ninguém merece. E diz assim mais. Lamento por viver para mim mesmo. Ô igreja, isso é de chorar. Eu peguei essa copa em casa, quando eu cheguei e fiquei lendo, eu chorava. Eu chorava diante do Senhor, falando para Ele, eu lamento, Senhor. Porque muitas vezes a gente só vive para nós mesmos. A gente só quer se dar bem. É raro a gente ver alguém. Irmão, quantas vezes eu falo, muitas vezes a gente tem comida sobrando, a gente joga no lixo. E tem gente que está comendo lixo porque não tem comida para comer. Lamento por não ver que és o meu sustento. Nós temos que orar pedindo a Deus, abre os nossos olhos para que nós vejamos. Ele é o nosso sustento. Oh, igreja, isso é maravilhoso, isso é tão lindo. Era para mim se levantar dessa cadeira e ir para minha casa e falar, Senhor, me converte a ti, Senhor. Faz-me crente de verdade. Porque tem uma coisa que falam aí que, eu não me lembro, irmão, se isso é versículo, mas eu já ouvi muito falar. Que o diabo é tão crente que ele crê e estremece. Mas não obedece. Sabe o que é isso? Falta de você ler a Bíblia. Quantas vezes na tua casa tu lê? Hã? Qual é o seu prazer numa novela? Qual é o prazer? Qual é o nosso prazer, igreja? Não é aqui na igreja, porque na igreja está tudo aqui, tem que fazer isso aqui. Querendo ou não, a irmã pedindo ou não, o pastor mandando ou não, a palavra falando ou não. Muitas vezes a gente diz, se fosse falar, glória, oh glória. Mas estou falando de boca. E quando a gente fala com o nosso coração, a gente já sai de casa dando glória. Interessante. Quarta-feira, quando eu vim no culto aqui, eu nem sei que hora é, eu já estou até perdida no horário. Eu não vinha no culto, porque caiu aquele toró. Choveu, mas choveu. O Renan ainda saiu um tempinho assim no meio da chuva. Eu falei, eu não vou, Senhor, é perigoso. Ali quando desce a ribanceira de água, não dá para passar ali, eu não vou não. Aí deu 7h15, eu com vontade de vir, eu falei, vou não. A Fernanda entrou pelas portas, mas a senhora vai para a igreja? Eu falei, vou não. Está chovendo muito, eu caio em casa. E o Senhor só me olhando. Aí, irmão, quando eu olhei, era 7h27,
7h27, mais ou menos, quase 7h30. Eu escutei só a biqueira pingando do lado de fora, não estava mais chovendo. E eu vim, eita, culto de glória. O Senhor falou tanto comigo, irmão, que eu não queria nem me mexer no banco. Porque quando a gente sai de casa com espírito de adoração, eu vou te buscar e eu quero te sentir, você vai ver o Senhor aqui. Você vai ver o Senhor te falando cara a cara. E eu fiquei maravilhada com aquele culto. Eu perdi até o sono, que eu não conseguia dormir de noite quando eu cheguei em casa. De tanto que o Senhor falou comigo através da palavra do irmão evangelista Fernando. Então, igreja, a gente não conhece ainda como tem que conhecer o Senhor. Honrar de lábios é muito fácil, todo mundo cantar e entrar na... Eu ainda não consigo, irmã, eu não tenho corpo molinho para balançar como nem vocês fazem. Eu tenho até vontade, mas eu tenho medo de cair. Eu já levei muita queda, mas eu acho maravilhoso a pessoa entrar. Só que não é só isso, irmão. O mais importante é meu espírito de adoração quando entrar por essas portas. No Salmo 100 diz, entrai pelas portas dele com louvor. E em seus átrios com hinos, sabei que o Senhor é bom. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então é maravilhoso quando nós cremos nesse Deus. Ele não despede ninguém vazio, mas depende de como você entrou aqui e você queira ouvir Ele falar. Então que Deus possa abençoar cada um. E eu agradeço essa oportunidade, a confiança que foi me dada. Mas o Senhor sabe que eu não queria estar aqui. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade.